Olá, vamos começar mais um MemorizCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas e no exame da OAB. Hoje vamos falar sobre direitos fundamentais penais, tribunal do júri, crimes qualificados, penas e extradição. E para destrinchar tudo isso, comigo está o Silas França, um tema que cai pesado em magistratura, Ministério Público e OAB. Isso mesmo, e a banca adora embaralhar os detalhes aqui. A maioria dos candidatos conhece a regra geral, mas tropeça exatamente nas exceções. Então já vamos direto ao ponto. Começa pelo Tribunal do Júri, porque a Constituição Federal de 88 reconhece a instituição com 4 princípios. Quais são esses 4? São plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para crimes dolosos contra a vida. Todos estão no artigo 5, inciso 38 da Constituição Federal. E já tem pegadinha no sigilo das votações, né? Porque o candidato pode achar que os jurados ficam incomunicáveis sobre qualquer assunto. Quase. Na verdade, o que acontece é que a incomunicabilidade é só sobre o objeto da causa. Se os jurados quiserem falar sobre política ou esportes entre si, isso não viola o sigilo, porque o que se protege é a pluralidade de decisões sobre o caso concreto. Boa! Esse detalhe é o tipo de coisa que derruba a questão. E a soberania dos veredictos, ela é absoluta? Não é. E esse é o ponto que a banca mais cobra. A cassação da decisão do tribunal do júri, manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a soberania dos veredictos, conforme o Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência em teses número 78, tese 13. Nossa, isso pega na prova. Então, o candidato precisa gravar que soberania dos veredictos não significa decisão intocável. Exato. E tem mais um efeito prático da soberania que é cobrado. Ela permite a execução imediata da pena após o veredito do júri, sem precisar de confirmação por tribunal colegiado. Passando para a competência agora. Crime doloso contra a vida vai para o júri, isso todo mundo sabe. Mas e o latrocínio? Latrocínio é do juiz singular, não do tribunal do júri. Isso está pacificado na súmula 603 do STF. O macete é: latrocínio é roubo seguido de morte, então é crime patrimonial com resultado morte, não crime doloso contra a vida. Esse é clássico de confundir. E tem outra questão de competência que envolve prerrogativa de função, certo? Certo. Se a prerrogativa de função estiver prevista só na Constituição Estadual, ela não prevalece sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri. Isso está na súmula vinculante 45 do STF. Então, Constituição Estadual não consegue tirar do júri alguém que deveria ser julgado por ele. Faz sentido. Exatamente. E tem duas nulidades absolutas no júri que a banca adora cobrar. Primeiro, falta de quesito obrigatório, súmula 156 do STF. Segundo, os quesitos da defesa não precedem os das circunstâncias agravantes, súmula 162 do STF. Aí vai um recado importante, clicando no link na descrição, você vai acessar a maior comunidade gratuita de leitura de lei seca na atualidade e com a supervisão dos professores do Magistrar. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Voltando ao conteúdo, vamos falar dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis, porque a banca mistura muito as categorias aqui. É o ponto mais confuso da parte penal constitucional. O candidato precisa separar dois grupos. Primeiro grupo, racismo, que é inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão, artigo 5, inciso 42, da Constituição Federal. E o STF foi além no racismo, né? Foi, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 973, o STF reconheceu o racismo estrutural e determinou que o Estado adote providências e crie protocolos institucionais de combate. Isso amplia o alcance bem além do crime individual. E o segundo grupo? Segundo grupo, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, o que eu chamo de 3T mais H. Esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, artigo 5, inciso 43. Detalhe importante, eles não são imprescritíveis, ao contrário do racismo. Espera, você está dizendo que os crimes hediondos prescrevem, mas o racismo não? Exatamente isso. Racismo é imprescritível. Hediondos são inafiançáveis e sem graça ou anistia, mas prescrevem. A banca adora trocar esses atributos nas alternativas. Esse é o tipo de detalhe cruel que faz o candidato marcar errado com convicção. E tem um terceiro grupo ainda.
Tem. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse é inafiançável e imprescritível. Artigo 5, inciso 44. Lembra assim, quem ataca a ordem constitucional fica no mesmo patamar do racismo. Imprescritível. Perfeito. Agora, individualização da pena. Tem uma novidade legislativa importante aqui que está caindo muito. A Lei número 14.843 de 2024 tornou o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime. Antes era facultativo, agora o juiz deve exigir em todas as situações. A dispensa é excepcional e precisa ser fundamentada nas peculiaridades do caso. Então inverteu a lógica. Antes era exceção exigir, agora é exceção dispensar. Perfeito. E tem outro ponto sobre regime prisional que é súmula vinculante. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza manter o condenado em regime mais gravoso. Isso está na súmula vinculante 56 do STF, com os parâmetros do recurso extraordinário 641.320. E sobre intranscendência da pena, tem uma exceção que o candidato precisa gravar. A regra é que nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Artigo 5, inciso 45. Mas a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens podem ser estendidas aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. A pena criminal não passa, mas o efeito patrimonial pode passar. Isso é bem lógico quando você pensa, mas na pressão da prova confunde muito. Agora, a extradição, que é um bloco cheio de regras específicas. O ponto de partida é o brasileiro nato. Jamais será extraditado, em hipótese nenhuma, independentemente do crime. Artigo 5, inciso 51 da Constituição Federal, confirmado no habeas corpus 83.103 do STF. Nem terrorismo, nem crime hediondo muda isso. E o naturalizado, que é onde a banca captura o candidato? O naturalizado pode ser extraditado em apenas 2 casos. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. Segundo, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente do momento do crime. O macete é: tráfico não tem proteção temporal para o naturalizado. E ter cônjuge ou filho brasileiro protege o estrangeiro da extradição? Não protege. A súmula 421 do STF é clara. A circunstância de o extraditando ser casado com brasileira ou ter filho brasileiro não impede a extradição. E os crimes políticos, como funciona a vedação? Estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. Artigo 5, inciso 52. Mas atenção à exceção: terrorismo e crimes hediondos não são considerados crimes políticos para fins de extradição. A banca vai tentar fazer o candidato aplicar a vedação onde ela não cabe. E se não houver tratado internacional, a extradição é impossível? Não. Pode ser efetivada por promessa de reciprocidade ou acordo diplomático, mesmo sem tratado ratificado. E tem um ponto de competência importante. O juiz federal processa e julga os crimes políticos, artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Mas o recurso ordinário vai direto ao STF, artigo 102, inciso 2, a linha B. Boa. Agora vamos para o questão relâmpago, que é onde a gente testa se o conteúdo ficou na cabeça. Pode mandar. Questão relâmpago. Um brasileiro nato pode ser extraditado por terrorismo? Não pode, em nenhuma hipótese. O brasileiro nato jamais será extraditado, independentemente da natureza do crime, conforme o artigo 5, inciso 51 da Constituição Federal. Proteção absoluta, sem exceção. Agora responde essa. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede qualquer revisão da decisão? Não impede. A cassação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola a soberania dos veredictos, conforme o Superior Tribunal de Justiça na jurisprudência em teses número 78, tese 13. Soberania não é blindagem total. A banca adora essa armadilha. Próxima. A falta de vaga em estabelecimento adequado permite manter o condenado em regime mais gravoso? Não autoriza. A súmula vinculante 56 do STF veda isso expressamente e os parâmetros do recurso extraordinário 641.320 devem ser observados. Gravem isso. Falta de vaga não justifica regime mais gravoso. Próxima. Estrangeiro que cometeu terrorismo pode ter extradição negada por ser crime político?
Não pode. Terrorismo e crimes hediondos não são considerados crimes políticos para fins de extradição, então a vedação do artigo 5, inciso 52, não se aplica a eles. Boa. Próxima. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum praticado depois da naturalização? Não pode, salvo o tráfico de drogas. Para crime comum, o naturalizado só pode ser extraditado se o crime foi praticado antes da naturalização. Após a naturalização, a única exceção é o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, o tráfico é a exceção que não tem proteção temporal. Última questão relâmpago. Latrocínio é julgado pelo tribunal do júri? Não. Latrocínio é julgado pelo juiz singular, conforme a súmula 603 do STF. É crime patrimonial com resultado morte, não crime doloso contra a vida. Perfeito. Vamos fechar com os 3 pontos-chave do episódio. Primeiro, no tribunal do júri, soberania dos veredictos não é absoluta, decisão manifestamente contrária à prova pode ser cassada. E latrocínio vai para o juiz singular, não para o júri. Segundo, nos crimes inafiançáveis, o candidato precisa separar quem é imprescritível, racismo e ação de grupos armados, de quem é só inafiançável e sem graça ou anistia, que são os 3T mais H. Terceiro, na extradição, brasileiro nato nunca é extraditado, naturalizado só por crime anterior à naturalização ou tráfico, e terrorismo não é crime político para fins de extradição. E a dica de ouro, antes de fechar, antes da prova, revisem as súmulas vinculantes 45 e 56 do STF, a súmula 603 do STF e a jurisprudência em teses número 78 do Superior Tribunal de Justiça. Elas concentram as pegadinhas mais cobradas desse bloco inteiro. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas. Nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo Memorize Cast.